A gente nota muito hoje que, e aí principalmente aqui nos Estados Unidos, e o pessoal no Brasil meio que importa esse discurso, né, de olhar para a nossa civilização como culpada de todos os males, né? De tudo que é ruim que há no mundo. Foi o tal do o homem branco, corno e cruel, que mata a baleia, que não chifre é fiel, como diria os Mamonas Assassinas, né? Só que, ao mesmo tempo, essas pessoas se veem numa missão universal de civilizar, né? De democratizar, de educar o mundo para que ele progrida, né? É um negócio, pô, se tudo que está de ruim no mundo é isso, e você faz parte disso, né? Você é produto disso, e você é parte do problema, né? Mas não, tem sempre esse anseio missionário, de fato, né? Tipo, por que você acha que existe esse anseio missionário na nossa civilização tão grande? Porque eu não vejo, por exemplo, sei lá, um indiano se preocupando em, eu preciso expandir a cultura hindu no mundo, tá entendendo? Mas o muçulmano Bom, expande. sim. Agora, o hindu, é verdade, boa. É porque também é uma sociedade fechada, suas castas, Já quem tem nasceu bilhão lá, nisso né? Tá bom, aqui, né? Já tem bilhão, tem velho. A galera tá tranquila. o céu deles está cheio, será, sei lá, o negócio As tá pessoas complicado. cagam na rua, né, na Índia, nem cagam no mar só, tipo, as Pois pessoas é. cagam na rua, velho. É foda. Mas, cara, olha só. Tem um professor meu de uma faculdade lá, quando eu fiz uma pós em Portugal, ele dizia o seguinte: os jesuítas, eles foram os responsáveis pela segunda globalização e foi a primeira de proeminência cultural. A primeira civilização foi a das grandes navegações. Uhum. Foi uma coisa mais técnica. Eu sempre disse que as civilizações foram motivadas por um ímpeto de espalhar a fé, mas ao mesmo tempo elas também foram motivadas por um aspecto econômico, e ainda que motivadas pela fé, elas não tinham tanto a fazer, elas chegavam, implementavam, e aí tinham que se virar para fazer a coisa se sustentar, né? Era algo mais prático. Quando vem os jesuítas, eles vão com a missão de criar uma cultura, de transmitir o cristianismo, de aprender a cultura local, a partir da cultura local, que é canais para a partir dos quais transmitir o cristianismo, o catolicismo, e fazer de todo mundo católico também por meio de tudo de que eles podiam dispor culturalmente. Teatro, poema, música, arquitetura, tudo. E aí esse meu professor, isso foi um introito, esse meu professor, ele dizia que os iluministas todos estudaram em escolas jesuítas. Eles só viraram a chave para o secularismo ali, entendeu? Os jesuítas já estavam diferentões, né, no século XVIII, já tinham sido perseguidos, né, no próprio século XVIII tinham sido perseguidos, aí começa a fechar a perseguição a eles, e grande parte daqueles ressentidos, né, eles se voltam também contra a igreja e por aí vai. Outros não são ressentidos, são pessoas que estudaram em colégios jesuíticos, mas aprenderam essa coisa de universalizar a partir da cultura uma certa concepção que se pretende salvadora, né? E aí, o porquê que isso vira aí, já que eu falei de René Guénon brincando, né? Por que isso vira uma contra-iniciação, uma coisa do mal, uma coisa demoníaca? Porque não vem do céu. É como se o cara pega, eu vou imitar a religião, mas veio dele, entendeu? Sim. Eu vou fazer igual a religião fez. Ah, mas tá, e tu vai ensinar o quê? O que eu inventei aqui. É a Aí, meu irmão, contrafacção, né? entendeu? Você perdeu a conexão com o transcendente, e aí que começa a virar seita, aquele negócio todo que você vai transmitir. E eles, a partir aí também da França, e isso vai parar em todos os países europeus, e a partir deles em outros povos também, você vai ter do iluminismo, você vai ter o imperialismo, você vai ter a transmissão de todas essas crenças aí secularizantes. Hoje em dia, pelas universidades, aí você já tem um novo fenômeno, que é a transmutação daquele positivismo doutrinal, do Auguste Comte, né, em um positivismo
de uma ciência que crê em si mesma como se fosse uma solução universal. Não sei se vocês sabem que essa crença na ciência ela vem muito cedo. Se não me engano, no século XVII, já com Francis Bacon, ele escreveu a Nova Atlântida, que ele dizia que tinha que criar o Templo de Salomão, que ia dar as diretrizes para o mundo todo. O Templo de Salomão e o conjunto dos cientistas dizendo que todo mundo devia comer, como devia dormir, o que devia fazer. Então, assim, esse negócio já é antigo, né? Esse ímpeto da ciência de querer regrar tudo. E aí a nossa república começa assim também, né? Eram os militares, né, bem positivistas, mas o fato é que nas universidades existem certos grupos que concentram mais essa vida de seita, de que eles têm que transmitir aos outros o credo da democracia. Nenhuma palavra minha, a partir de agora, é contra a democracia nem pró-golpe, tá? Quem vai fazer esse recorte vai para o inferno, entendeu? Eu estou falando que essa pregação, né, canônica pró-democracia, ela corresponde a uma crença científica também de que democracias não fazem guerras contra democracias. Portanto, vamos fazer guerras contra aqueles que não são democracias para que virem democracias. Democracias têm os melhores índices de sobrevivência de crianças, né? Embora não contem aí o aborto, sempre é aprovado, sempre não, né? Quase sempre. Democracias têm os melhores IDHs, né? Ainda que haja um controle central sobre as vidas e uma liberdade, uma cota de liberdade bastante diminuta. E por aí vai. Mas essas pessoas acreditam que é preciso espalhar esse ideal de democracia e aprofundá-lo. E esse ideal de democracia é acompanhado de um quê de agnosticismo ou ateísmo, e porque isso vem, né, da maior escolarização. A maior escolarização traz agnosticismo e ateísmo, e, portanto, o sonho deles é que a gente viva num mundo do PSOL. Então, existem essas pessoas, cara. O que eu vou fazer? É o mundo do PSOL, assim, mas muitas vezes essas pessoas mais positivistas não creem no identitarismo. Esse é que é louco. Eles acreditam, às vezes, num aspecto do identitarismo e no outro não, ou são só ecochatas, mas não são LGBT e por aí vai. Então, assim, você tem algumas nuances, tá? Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa meio de projeto de vida, assim. Eles querem porque querem espalhar. Eu tenho para mim que a universidade ela é uma reunião das pessoas mais perigosas, assim. Você põe as pessoas na universidade para ela ter um salário e ensinar para 5, 10 pessoas, porque se ela estivesse fora, estava fazendo revolução. O Marx, numa universidade, tinha sido irrelevante. Ia estar fazendo pesquisa e publicando artigo, por aí vai. Então, assim, só que essa galera perigosa, muitas vezes, eles não influenciam o povão, nunca. Mas eles influenciam a elite, saca? E a E elite isso é empurra sempre as coisas goela perigoso. abaixo, né? Exato. Não, você vê muito isso no Brasil, no que eu chamo do dondoquismo cultural, né? Você pega as dondocas da Globo, tá ligado? É tudo umas mulheres bonitas, com dinheiro, tá entendendo? Então elas podem viver uma vida desvairada, né? Tipo, toda espécie de desvario, desarrazoamento que destruiria o homem comum, tá entendendo? Essas pessoas podem indulgir com uma certa... Você nota que, tipo, claro, cobra o seu preço para eles também, mas eles conseguem meio que exportar esses custos, né? Colocar as coisas mais absorver esse choque. Só que eles advogam esse tipo de vida para o pobre, né? E é isso isso é que é foda, né? E de certa forma até os marxistas já perceberam isso, né? A escola de Frankfurt critica isso, né? Obviamente sem oferecendo um pouco mais de veneno, né? Como solução, mas faz um diagnóstico, né? De como a cultura de massas opera, né? Tipo, você pega, tipo, são ideias que são meio que alheias ao povo, assim, que são meio que forçadas goela abaixo para deixá-lo pior, né? Para deixá-lo pior. Eita. Pois é.
Mas cobra o preço e isso já está tendo reflexo eleitoral, reflexo no mercado, né? Tem gente que não vende mais por exagerar no identitarismo, tem gente que vende muito por ser de direita, então já está tendo reflexo, porque bem da verdade, esses excessos, assim, por que o Jordan Peterson ficou tão grande, tão imensamente grande? Porque seu livro vendeu tanto no mundo todo. É um livro que prega ordem, que fala para você arrumar a cama, arrumar a postura, falar direito, se comportar de uma maneira, né, ordenada, e ele prega ordem, e ordem é o que a religião mais facilmente transmite para aquele que a pratica adequadamente. Então, assim, é bem interessante de ver que está tendo uma demanda por ordem, por parte, às vezes, até de algumas pessoas famosas que foram muito lesadas por esse meio, né? Então, essas coisas estão acontecendo, está havendo fissuras, né? Porque um tempo atrás, assim, na primeira década do século XXI e na segunda, aí você tinha uma coisa mais fingida, né? Parecia tudo que era as vidas perfeitas, muita felicidade e tudo. E eram poucos mostrando que havia essas fissuras. Hoje já está muito mais fissurado, né? Por isso que polarizou. Então eu acho que tem muita consequência, tá? Adotar aquele modo de vida que parece livre, feliz, progressista. E essas consequências, quando são sentidas de forma muito profunda e podem ser espalhadas sem que todas as pessoas precisem viver isso. Eu acredito nisso, eu sinto muito por quem vai ter que passar na pele pela desgraça que né, uma devassidão por muito tempo, usar, sei lá, substâncias químicas tóxicas e ficar acreditando que, enfim, não tô, eu não, quando eu falo dos ecochatos, cara, eu não falo mal do cuidado que se tem que ter com o ambiente, né? Meio cuidado meio óbvio, meio até conservador, né? Para conservar os ambientes é preciso cuidá-los, é preciso ter árvore, é coisa básica. Mas sim no sentido de que, às vezes, tem um cara com a fazendinha dele e ele só consegue comer e ter uma vida digna com aquela produção. E chega um ecochato, olha, um quarto aí vai ter que paralisar, porque isso aí está dando, sei lá, muito gás carbônico. É óbvio que isso está errado, que isso corresponde a um tipo de poder exógeno querendo destruir, ou querendo, ou sem se importar com a destruição de vidas, né, comuns que estão ali. Então, assim, eu já nem lembrava mais do que estava falando, eu acho que eu já acabei essa parte. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.